Não existe defesa plausível para Flávio Bolsonaro. Isso se a gente analisar o caso bem friamente, como ele já foi exposto pelo Jornal Nacional. E antes de qualquer coisa, eu sei que muitas vezes a gente tem criticado duramente a imprensa, muitas vezes a imprensa tradicional divulga notícias falsas, mas fato é que agora é um relatório do COAF que existe, não foi criado pela imprensa, não foi criado pela Globo, não foi criado pelo Jornal Nacional, foi simplesmente descoberto pela Globo, e fato é que a gente tem, em um mês, 48 depósitos aí totalizando 100 mil reais em um mês na conta de Flávio Bolsonaro. Já que foi só um relatório do COAF e já existe jurisprudência do Supremo de que isso não é quebra de sigilo bancário, como alega a defesa do senador Flávio Bolsonaro, a gente só sabe deste mês, mas se todos os outros meses também ficar comprovado de que havia esse repasse de 100 mil ou aproximadamente 100 mil reais, fica mais do que comprovado que o dinheiro saía da conta do Queiroz, que sacava em dinheiro vivo e depois fazia o depósito para que o dinheiro não fosse identificado, fazia os depósitos bem no limite de 2 mil reais na conta de Flávio Bolsonaro. E isso pode envolver Queiroz, outros assessores, talvez até outros gabinetes, mas isso não se sabe. Fato é que agora você tem um repasse exato daquilo que era tirado da conta do Queiroz indo para a conta de Flávio Bolsonaro, que caracteriza evidentemente ele tomar parte do salário dos assessores que depositavam, como comprovado já pelo COAF, na conta do Queiroz, e o Queiroz repassava não só parte do próprio salário, mas do salário de outros membros do gabinete que utilizavam ele como uma espécie de hub, de central, para repassar esse dinheiro para Flávio Bolsonaro, o que é absolutamente ilegal. Não tem como defender. Assistir atentamente a entrevista do senador Flávio Bolsonaro à Record, em nenhum momento ele cita nenhum tipo de defesa em relação a esse relatório, mesmo porque acredito que a entrevista tenha sido gravada antes da divulgação do Jornal Nacional, mas o que só complica a sua situação, porque ele nega veementemente qualquer tipo de envolvimento, ele diz que não vão encontrar nenhum tipo de ligação, quando no mesmo dia, 15 minutos antes da sua entrevista ir ao ar, você tem a divulgação clara de que não só ele tem envolvimento, mas tem envolvimento direto, o dinheiro ia para a conta dele, não tem nem como dizer que é um laranja, não tem nem como dizer que é de outra pessoa, que não tem nome, que não passou recibo, porque foi diretamente para a conta dele. E você fazer 48 depósitos de 2 mil reais, gente, não existe reação, não existe resposta plausível para que isso esteja dentro da legalidade. Isso com certeza atrapalha o governo Bolsonaro, isso com certeza atrapalha todo esse processo de renovação e esperança que a gente vinha tendo das eleições do ano passado. É uma extrema decepção a gente ter um resultado desses, mas como a gente sempre deixou bastante claro dentro do Movimento Brasil Livre, não interessa quem seja, tem de ser investigado, sendo denunciado pelo Ministério Público, se tornando réu e comprovando que de fato isso aconteceu, como tudo indica que aconteceu, acho que agora é absolutamente inegável, tem de pagar pelos seus crimes, eventualmente com pena de prisão. Acho que a gente tem de ser bastante claro, tem de ser bastante duro, tem de manter a postura coerente como a gente sempre manteve, porque ficar passando pano, ficar negando os fatos, querer jogar isso, não, é culpa da imprensa. Olha, não tem movimento que brigou mais com a imprensa do que o Movimento Brasil Livre. Não tem movimento que mais expôs notícias falsas da imprensa do que o Movimento Brasil Livre. Mas isso é fato, isso não é uma criação da imprensa, é um relatório que está dado, foi descoberto, já está exposto, já está público e que mostra muito claramente 48 vezes depósitos, exatamente no limite em que você pode fazer o depósito para você não indicar a origem desse dinheiro. Ao mesmo tempo, sistematicamente, você também tem a prova do dinheiro dos assessores sendo repassados para o Queiroz e o dinheiro do Queiroz sendo repassado para o Flávio Bolsonaro. A gente também tem de lembrar que também tem um repasse comprovado para a primeira-dama Michele Bolsonaro, que eventualmente também pode estar envolvida nessa investigação. Ela não tem foro privilegiado, também seria investigada na primeira instância. O pedido de Flávio Bolsonaro para não ser investigado na primeira instância também é praticamente uma admissão de culpa e também não tem sentido jurídico nenhum, porque não foi cometido no exercício do mandato de senador, que ele ainda nem assumiu, ele ainda não é senador, então não tem direito a esse foro privilegiado. Deputado estadual, o foro do deputado estadual
também é especial, mas é no Tribunal Estadual, não é no Supremo Tribunal Federal, e isso não tem absolutamente nada a ver com o exercício do mandato de senador. Logo, agora que a interpretação do Supremo em relação ao foro privilegiado é restritiva, não faz o menor sentido que essa investigação, que esse processo continue nas mãos do Supremo Tribunal Federal, deve voltar para as instâncias inferiores para que o Ministério Público do Rio de Janeiro continue fazendo o seu trabalho. Nós não temos nenhum tipo de compromisso com o erro, não temos nenhum tipo de compromisso com corrupção. Tem de ser investigado, existem indícios mais do que suficientes para que seja investigado, para que haja quebra de sigilo bancário, para que se descubra se isso era sistemático ou não era sistemático, para quem que esse dinheiro ia, se continua no Flávio Bolsonaro ou se expande para outros membros da família ou outros amigos, para que todos sejam punidos com todo o rigor da lei. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.